Agora você está ao vivo! Bem-vindos, bem-vindos a mais uma live especial com Cerejinha. E a convidada de hoje vem diretamente da França, minha xará já, que a gente vai conversar com ela e tirar todas as dúvidas sobre o au pair, o intercâmbio, então, na França. Boa tarde, Brasil! Boa noite, Europa! Gente, aqui então 23 horas, 18 horas no Brasil, 23 horas aqui na Alemanha. Bem-vindos, bem-vindos a mais uma live! E, gente, estamos em contagem regressiva. Faltam 12 dias para começar a minissérie que vai te levar para a Europa com intercâmbio gratuito, sem precisar ter fluência em outro idioma, já sair do Brasil com um contrato de trabalho, alimentação, hospedagem e ainda ganhar uma bolsa em euros. Boa tarde, Tatá! Gente, quero saber quem já está inscrito na minissérie. Me contem. Jaque, como é que eu faço para me inscrever? Depois da live, acabou a live, tu vai lá no link da bio, clica lá, aí tu vai colocar o teu e-mail, vai apertar no botão que tu quer se inscrever gratuitamente, e aí vai aparecer o botão magicamente do WhatsApp. Só tá inscrito, ó, a Jaque já entrou. Só tá inscrito na minissérie quem estiver em algum dos grupos do WhatsApp. Boa noite, Vanessa. Ó, a Jéssica tá inscrita, a Ni, a Gabi, a Jéssica. Então, assim, gente, quem tá em algum dos grupos do WhatsApp tá inscrito. Quem ainda não tá inscrito, gente, faltam 12 dias, estamos com a contagem regressiva. Depois da live, vai lá no link da bio, então me manda um direct que eu te mando o link e te inscreve lá, ok? Se tu tá em algum dos grupos, a tua vaga tá garantida, então é só aguardar lá. E de novo, gente, tá? Tem muita gente que entra no grupo e não entende. E vem me xingar falando, como assim ninguém fala nada no grupo? Gente, o grupo do WhatsApp não é aquele grupo que tu vai entrar, tu vai acordar, vai ter 1.200 mensagens não lidas. Não, tá? Ele é um grupo VIP exclusivo para quem tá inscrito na minissérie. E lá vocês só vão receber avisos importantes, o link de acesso para conseguir, então, acessar os 4 episódios gratuitos e intensivos que tem tudo para vocês tirarem o intercâmbio do papel, então, e vir para a Europa, certo? Então, estamos em contagem regressiva 12 dias. Quem não tem inscrito ainda, depois vai lá no link da bio, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp e aguarda lá. Gente, temos cerejinhas aí da mentoria dentro da live. Quero ver cadê as minhas cerejinhas da mentoria. Escreve aí, turma cerejinha da turma 9, turma 8, turma 2. Me escreve aí, que eu quero saber cadê as minhas cerejinhas, que também sempre me acompanham nas lives, né? Que mais, gente? Eu tenho uma lista aqui de avisos para dar antes de chamar a Jaque, tá? Eu já vou chamar ela, ok? Turma 9, a Bia. Um beijo, Bia. A Gabi da turma 8. Cerejinha da turma 10. Tô na turma 10. Gente, calma, a turma 10 não abriu ainda. Tem muita coisa para acontecer até lá. Então, algum dos avisos aqui que eu tenho gente, todo dia 7h15 da manhã, a gente tá tendo esquenta pro embarque. Todo dia durante 2 semanas, amanhã vai para a terceira live, então quem perdeu alguma coisa, perdeu muito. Quem é que tava hoje de manhã na live comigo, gente? É conteúdo, ó, é praticamente uma mentoria gratuita de 2 semanas para vocês, certo? A Débora da turma 7, a Alana da turma 7, Débora da turma 5, minhas cerejinhas, um beijo para vocês. Que mais, gente? A gente já tem data para a turma 10. A turma 10, coloca ele no calendário, no alarme. Vai abrir as inscrições para a turma 10 no dia 6 de agosto, sábado às 18 horas. Mas tem muita coisa para acontecer antes da turma 10, tá? Então, assim, acompanha a live de esquenta todo dia 7h15 da manhã, certo? Depois... Ai, a Kátia! Um beijo, Kátia. Saudades. Estou já aguardando visita aí de novo. Todo dia 7h15 da manhã tem live. Depois vocês precisam assistir. Gente, quem tem interesse em entrar para a turma 10 precisa antes assistir a minissérie. O que é a minissérie? É um preparatório com 4 episódios intensivos e gratuitos para vocês entenderem como é que funciona o intercâmbio, certo? Então não consegue entrar para a turma 10 se antes não assistir os 4 episódios lá da minissérie, ok? Então, assim, foquem toda a energia de vocês. Quem tem interesse, tá pensando, será que eu entro para a turma 10? Antes, olha a minissérie, ok? Que eu faço com todo amor e carinho para vocês.
Ela tá super completa, eu sempre trago coisas muito legais para vocês lá. E é um preparatório para conseguir entender. Então, não tem ninguém que vai entrar para a turma 10 que não sabe o que é o au pair, que não sabe como é que funcionam os requisitos, certo? Então, é importante, sim, assistir a minissérie. Que mais? Acho que foi isso, a turma 10. E, gente, hoje a gente teve takeover, então, ontem, né? Com a Jaque, a minha xará. A Jaque é au pair na França. Quem assistiu aí o takeover dela, né? Corre lá nos stories, quem não assistiu ainda depois da live. Porque lá ela mostra, então, né? Fechando a mala, o embarque, a chegada dela na França, o aeroporto, a imigração, depois tem tour do quarto. Então eu sei que vocês adoram acompanhar as cerejinhas. Eu também amo, eu fico babando, né? E vai ter muita cerejinha por aí, ainda até a turma 10. Então, ó, tem muita gente, eu tô correndo pra conseguir entregar tudo pra vocês. E hoje, então, a gente conversa com a Jaque e ela vai contar tudo como é que foi esse processo pra ela e como é que tá sendo o au pair na França. Certo, Yasmin? Jaque, onde eu assisto a minissérie, para se inscrever para a minissérie, a gente não vai ser aqui no Insta, não vai ser nenhuma rede social. Era uma plataforma separada, mas só quem vai ter o acesso aos 4 episódios é quem está inscrito em algum dos grupos do WhatsApp. Se tu tá lá, é só aguardar e prestar muita atenção nas mensagens que eu vou mandar lá para vocês. Quem não tá ainda, gente, depois da live, corre lá no link da bio e se inscreve. Tá em algum dos grupos do WhatsApp, tá tudo certinho, certo? É só aguardar. Vamos falar com a Jaque, então? Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Não. Convidar. Sugestões. Deixa eu ver se eu acho, porque a Jaque, ela tá com outro perfil. Aqui, eu acho que vai dar certo. Consegue responder. Gente, tô tomando aqui uma bergamota com limão. Jaque! Oi! E aí, minha Tudo xará? bem? E Tudo aí, como bem? é que tu tá? Tô bem, tá dando pra me ouvir direitinho? E tu tá me ouvindo bem também? Sim, tudo ok. Que ótimo. Jaque, então, diretamente da França, Ah, conta um pouquinho da tua história, quem tu é, de onde é que tu é no Brasil, quantos anos tu tem, aonde tu tá morando agora. Conta um pouquinho de ti, então, para o pessoal te conhecer melhor. beleza. Então, eu sou de Recife, né, Pernambuco, e eu tenho 28 anos. Eu fiz parte da turma 8, né? Eu faço parte ainda da turma 8 da mentoria. E hoje eu tô morando a- em Aix-en-Provence, né? Mas o meu bairro é Châteauneuf-la-Rouge. Acho que é assim que se Meu fala. Deus do céu, como é que é? Chatelot? Não, Châteauneuf-la-Rouge. Acho que é Meu assim. Deus, que coisa assim. Mas assim, é bem próximo, né? Eu não sei se você lembra, mas que eu disse assim, meu Deus, eu não sei se é perto da cidade, já que eu mandei um direct, mas é super perto. Uhum, Tive a experiência já de ônibus e é super tranquilo também para ir para lá. muito legal. Então, eu escolhi a França porque, assim, inicialmente, na verdade, eu nem sabia que existia esse programa de au pair, né? E aí, quando foi em janeiro, eu tava um pouco, assim, desestimulada, do meu trabalho, eu queria mudar um pouco e viajar para a Europa era, assim, bem distante para mim, porque você quer fazer uma viagem qualquer e nada é menos de que R$ 10.000, né? Então, eu disse assim, então é isso. Eu vou, Uhum. eu vou aproveitar mais do que eu acho que eu faria se eu fosse apenas viajar. E quando eu assisti assim um patrocínio, né, seu que apareceu para mim, eu disse é isso que eu vou fazer. E foi quando eu decidi entrar na turma. Quando eu vi teu patrocínio foi em janeiro. Uhum. E foi quando eu decidi, assim, deu uma virada de chave na minha cabeça. Eu disse, é isso que eu vou fazer. E aí, fez essa. Eu tava assistindo você aí na live agora, e Quando vai em ver. janeiro eu tava aí do outro lado, assistindo, e de tipo assim, acordando cedo. Eu acho que a semana para embarque que tu fez, acho que foi 6 da manhã, se eu não me engano. Não lembro muito Uhum. bem, mas assim, eu acordei cedo todos os dias. Eu assisti tudo que você falou lá. E aí, quando foi em fevereiro que você abriu uma turma.
Eu já tinha visto tudo no YouTube, eu fiquei a louca. E queria saber de tudo, e que eu sou assim, né? Eu queria saber de tudo, e aí enquanto eu não abri a mentoria, eu entrei no YouTube. Você tem um canal no YouTube, né? E aí eu assisti todos os seus vídeos, todos, sem exceção. Muito legal. Tá falando Bom, muito alto? não sei. Boninho, meu amor. Bisou? Chegou visita aí. Quer dar um cucu? Não? Ai, gente, coisa fofa. Cucu. Boninho, meu amor. Cucu! Que Belou? lindo. Ele veio beber água. Já tá bem tarde aí, né? Tá. Uhum. Tu quer dar uma Bisou. atenção pra ele? Não, tudo bem. Tá tudo É certo? porque ele deixou a porta aberta. Peraí, deixa eu fechar. Vai lá, vai lá. Gente, ó, vida real, perrengue de au pair. Gente, coisa mais linda. Tadinho, gente, aqui na Europa agora são 23 horas e 11, né? Então já estamos tarde, temos 5 horas de fuso horário diferente do Brasil. É É, porque, eu então, vou falar um pouco mais baixo, é porque aqui a casa, a parede é de gesso. Não é parede, é de gesso. E aí, é, tudo acostumado, quando né? a gente fala normal, aí aqui é tudo um pouco mais alto, sabe? Mas eu vou falar um pouco mais baixinho para ele, senão ele Tudo certo. levanta. Mas eles são Sempre assim, escutando. eles são uns amores, eu amo. Que coisa Então, mais linda. aí eu vim, né, decidi fazer, assisti todas as aulas, tudo. Quando foi em fevereiro, você abriu uma turma, eu entrei na turma e eu fiquei desesperada, assim, querendo já fazer tudo. E aí você vai saltando aos pouquinhos, né, as semanas. E aí eu fiz tudo bem direitinho. Toda semana eu assisti as aulas, assisti mais de uma vez. Segui lá tudo bem direitinho, fiz tudo no processo. Não meti os pés pelas mãos. O primeiro mês eu tive que me segurar, conter minha ansiedade para poder dar tudo certo, porque assim, eu queria que desse certo. Então, para dar certo, não tinha nada melhor do que eu seguir alguém as instruções de que outras pessoas já deram certo. Então, eu estava aí nessa outra posição, né? É, assistindo, vendo as cerejinhas aqui na Europa e já me imaginando, dizendo, ai meu Deus, não vejo que seja a minha hora. E assim, é inacreditável, porque parece a minha ficha ainda não caiu, sabe? Tipo, amanhã faz 20 dias que eu tô aqui. Não E fechou um mês ainda. não, então assim, a minha ficha ainda, tipo, não caiu, que eu tô aqui, que eu tô vivendo isso, é tudo muito, tipo, tudo muito um sonho, assim, sabe? Tudo aqui é muito lindo, tudo parece uma paisagem, uma pintura, as pessoas são super educadas, então pra mim, assim, tá sendo incrível, incrível, incrível. Muito Tu legal. me perguntou E é mais o legal quê? também, gente, porque tem muita gente que vem conversar comigo, né? Ah, mas eu já tenho 28, tenho 29. E Ah, eu só sim, vejo sim. menina, né, de 20 anos, 21. Não, gente, até um dia antes de fazer 31. E tem um monte de cerejinha acima de 26, porque muita gente acha que é só até 26. Não é. É até 30, então é possível sim. E a Jaque, gente, ela entrou na mentoria Sim, esse ano, então assim, foi. né, ela já tá aí, ela já tá mostrando a rotina dela aí na França, mostrando que deu certo, que funcionou. Então não é Agora, nem na turma um, turma 2, turma 3, não, é turma 8 que já tá aí. Então, ó, meninas, vamos lá. não, assim, eu botei na minha cabeça que eu vim esse ano, então, assim, eu me dediquei, né? Eu tava sem trabalhar, e aí o tempo que eu tinha era para estudar. Então, depois que eu assisti vários vídeos sobre o que é o P, qual é o programa, isso antes de entrar na mentoria, né? Porque quando a gente Uhum. entra na mentoria, a gente tem tudo mastigadinho, né? Então eu não sabia de nada. Os vídeos que eu vi foi algo por cima, mas aí quando eu entrei na mentoria, eu realmente soube bem mastigado o processo, o que é. E é super importante porque eu também participei de alguns grupos aleatórios de Facebook e WhatsApp, e você vê um monte de gente que não sabe as informações, que está perdido, e você escuta muita informação errada. E aí eu até decidi sair desses grupos porque tava me confundindo na minha cabeça. Diz assim, ai meu Deus, cada um que diga uma coisa, eu vou realmente seguir
as pessoas que estão dando certo. Então, se deu certo para essas pessoas, vai dar certo para mim também. Não é possível. E, Muito legal. e aí foi isso. Entrei na turma 9, decidi. Foi 9, meu Deus? Nem me lembro 8. mais. 8. Entrei na turma 8, 8? decidi. Agora já tá. Foi. Foi 8. A 9 já foi 8. em abril, né? Pronto, decididíssima que eu vinha esse ano. Então, assim, eu tinha tempo, né? Tem gente que trabalha e o tempo é mais curto, mas eu tinha tempo, então eu estudei muito. Eu não sabia francês. Eu comecei a estudar francês no dia que eu decidi fazer esse programa, em janeiro. E aí Uhum. baixei o Buzu e comecei a estudar. E, e é uma super dica que eu dou, é não parem de estudar, porque assim, eu sofro de um mal chamado ansiedade. E depois que eu dei match, que aí vem outros processos, né? É, eu parei de estudar. E assim, não façam isso. Pelo amor de Deus, não parem de estudar. Porque É. você chega aqui, minha filha. E eu vou dizer, foi babada a primeira semana. Porque eu fiquei com cara de paisagem, assim. Porque mesmo que você estude, quando você chega aqui, que eles começam a falar, eles falam muito, muito rápido. E você não consegue nem pegar as palavras, assim. E a forma como eles falam não é formal, é informal. Então, você aprende as coisas bem informal e quando chega aqui é a forma informal. E aí é um pouco mais complicado. Mas, assim, para mim o processo foi super. Hoje, vendo desse lado, o meu processo foi tranquilo, mas quando eu tava passando, eu tava morrendo de ansiedade. Eu lembro que uma vez eu fiz uma postagem, que ainda é da minha turma e foi olhar no Facebook, tá lá. Eu super desestimulada, que não achava família e não sei o quê. E eu dizia, meu Deus, eu não acho família. Isso é muito interessante, porque assim, gente, eu falo assim, a maioria das meninas que já deram match, porque na verdade, assim, as fronteiras, gente, elas abriram em outubro, novembro, né? Então, desde lá, tem muitas, acho que é até a turma 6, 5, as fronteiras estavam fechadas, então tem muita gente que estava se programando, né? E quase todas as meninas que deram match, todas as cerejinhas que deram match já, vieram desabafar, já que eu não consigo família, ou fizeram posts lá no nosso grupo que a gente tem de apoio, né? Então, isso que a Jaque passou, provavelmente tu que ainda não deu match, tá passando agora, né? Então, daqui a pouquinho, daqui a alguns E, meses, provavelmente também tu vai estar aí na França, ou na Alemanha, ou por e, aí, né? e teve uma coisa assim que você falou na mentoria foi, não se desestimulem com os nãos. E eu, beleza. E eu na minha cabeça, beleza. E aí Fácil. quando foi minha vez, meu filho, eu entrei em desespero, porque eu mandei a quantidade de mensagens que eu podia mandar. E eu vou dizer, foi muita mensagem. Eu mandei mais de 200 mensagens. E se 10 famílias me respondeu, foi muito. E assim, mas assim, o que vocês têm que focar é que as famílias que vão falar com vocês é que é pra você, né? E aí, Exatamente. Não focar nos negativos, né? Não perder você tempo com as justificativas. Porque a gente quer europeia, porque a gente quer quem tem influência. Não importa, focar a é. tua energia nos positivos que vão vir, né? E outra, eu só queria ir pra Paris, viu? Eu quero ir pra Paris, 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 Paris. E aí, E olha só onde parou. quando eu abri minha cabeça, assim, que a França é enorme, e aí eu vim pro sul da França, eu vim pro litoral, onde só tem praia, sol. Hoje tava fazendo quase 40 graus, um calor do cão, muito quente. Mais quente de onde eu moro, que é no Nordeste. Eu nunca passei tanto Nossa, calor. que loucura, que E assim, loucura. eu amo, 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 amo aqui. Amo aqui, amo, amo muito. A cidade A é tua muito gostosa. região é onde tem aqueles campos de lavanda, não tem? Isso, exatamente. Aqui é onde Olha, produz lavanda. e tu sabe a época que é na É primavera? agora. É quando agora? E tu É já viu, já visitou algum campo? ainda não, mas vou visitar, certeza. Eu só Ai, ainda gente, não deve ser fui. lindo. Os meus fofos falaram que agora tá muito, muito cheio a visitação. Mas aí a partir do próximo mês já melhora. E aí, né, Uhum. eu quero ver se eu faço umas fotos bonitas. Ai, vai arrasar. Ai, Eu gente, deve já, ser maravilhoso, né? eu já consegui visitar 4 cidades aqui perto, mas assim, sozinha. E aí, péssimo que não tem ninguém pra tirar foto. Aí você pede pra alguém tirar foto, é horrível. Porque isso é aquelas fotos Sabe uó. uma dica para viajar sozinha? Tem que cuidar. Agora até não tem tanto turista asiático, mas geralmente o pessoal do olho puxado, os asiáticos, não sei daí
qual é a região, eu não consigo diferenciar. Eles geralmente vêm com aquelas câmeras profissionais, aquelas baita câmeras. Aí eles é legal de pedir pra tirar foto, porque eles sabem tirar foto boa. Quem tem câmera, assim, geralmente fica de olho pra ver se tu não encontra alguém com essas Anotado. câmeras, pede pra lá. Porque olha, eu já consigo umas fotos bem legais viajando sozinha, pedindo pra esse pessoal de câmera. Uma boa dica. Anotadíssimo. E aí, Sim, como é que foi o teu processo? Conta um pouquinho assim. Tu entrou na mentoria, sim. aí tu fez logo já o teu perfil, tu já logo já ficou ativa lá no Upper World. Então, eu fiz uma coisa que você aconselha a não fazer. Como eu, assim, decidi fazer o au pair em janeiro e eu não sabia de nada, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Abaixar Perfil no Upper o, World. me cadastrar no Upworld. E aí eu já tinha feito isso em janeiro, né? E mas enfim, quando eu conheci o processo da mentoria, eu parei de mexer e não fiz mais nada. E aí quando eu fiz o processo, passo a passo da mentoria, e foi quando eu realmente montei o meu perfil, né? E aí quando o meu perfil ficou pronto, que você também fez a correção lá, tudo ok, aí eu comecei a busca das famílias. E foi a parte mais difícil para mim, assim, porque eu recebi muito não, muito não. Muita gente não respondia também. 80% não respondia, 10 respondia e 10 foi os que eu consegui conversar. Então, assim, muita gente querendo só meninas da União Europeia, muita gente querendo que você falasse inglês. E, tipo, eu Uhum. vim zerada, zerada. Não tenho inglês, não tenho espanhol e nem tenho francês, porque eu só sabia bonjour, ça va. Ah, viu só? Assim, eu Isso é estudei, muito óbvio. legal. Eu passei 3 meses, na verdade, estudando em Uhum. Recife. Eu tava indo muito bem, mas aí, por conta da minha ansiedade, eu dei uma parada. Não aconselho, não aconselho, não aconselho. Não parem de Gente, o estudar. intercâmbio de vocês começa no Brasil, né? Não Então, parem. começa a entrar em contato com o idioma, estudo, quanto antes a gente conseguir se preparar melhor, né? Então, não adianta assim querer, descobrir o au pair agora e aí mês que vem tá embarcando. Gente, estudem, façam com calma, façam um processo certinho, né? Porque é importante, vai ajudar a Sim. chegada de vocês no intercâmbio, com certeza. E aí, eu tive a minha primeira videochamada, que foi um desastre. Foi péssima, assim. Horrível. E é o que eu falo, né? A primeira, que nem você fala, na verdade, que a primeira é o treinamento para as próximas. E foi exatamente isso. Foi um desastre, mas foi quando eu consegui ver o que é que era para eu falar, o que é que não era, como eu estudava. Eu decorei as perguntas que eu ia fazer, as possíveis respostas que eu poderia dar, porque era tudo que eu podia fazer naquele momento. E Uhum. aí, eu tive uma segunda conversa com a família e não foi muito boa também, porque a mulher assim já mostrou indícios, sabe, que não ia ser legal o meu intercâmbio. E aí a gente não fechou match. E aí teve a terceira família, que foi essa agora. E foi assim, Uhum. eu mandei mensagem pra ela, e aí ela não me respondeu. E eu fiquei com ela na minha cabeça, né? Aí quando foi 2 dias depois, eu mandei mensagem de novo. Eu disse, olha, eu estou muito interessada na sua família. Aí ela Já foi, consegui au pair? aí ela foi e me respondeu. Aí quando ela me respondeu, aí a gente começou a conversar. Aí a gente passou uns 2 dias conversando, e aí trocamos WhatsApp, e aí fizemos uma videochamada, que foi boa. E a gente fez mais 2 videochamadas. E fizemos 3 no total videochamadas. E assim, a primeira foi mais ou menos, na verdade, porque eu não entendia muita coisa mesmo. Mas a partir da segunda já foi melhorzinha, porque a partir da segunda eu não falei tanto, ela falou mais. PPP, papapá. Uhum. E aí eu deixei ela falar, né? Minha oportunidade Isso tudo em francês. em francês. E Uhum. aí depois eu perguntei para ela se ela falava outro idioma. E aí ela disse que sabia falar um pouco de espanhol. E aí eu disse, olha, se você quiser falar em espanhol, é mais confortável para mim nesse primeiro momento. Aí ela disse, tudo bem. Aí na terceira videochamada a gente fez em espanhol e eu entendi 80% do que ela tava falando e foi ótimo. Mas assim, eu fechei o match em março e ela só queria alguém para julho.
Então eu tive março, abril, maio e junho, 4 meses para me preparar para vir. Uhum, Então foi quando eu fiz todo o processo de ir no consulado, marcar a entrevista, documentação. No consulado uhum. de Recife foi super tranquilo, assim, Dizem que é o melhor consulado, gente. Os da França, São Paulo, olha, tá um caos, assim. E todo mundo de Recife fala, gente, Recife é só ir, o é um pessoal bebê. simpático, não tem É, francês com cara feia, sai rápido o visto. Como é que foi a exato. tua experiência no consulado de A Recife? única coisa que eu tenho para falar é sobre a data, porque a gente pode agendar com alguns consulados 2 meses antes, né? O meu com É. 3. Mas assim, Uhum. como eu só ia viajar em julho, aí a minha data de entrevista ficou 45 dias para frente. Que eu achei Uhum. muito longe, porque eu queria fazer tudo antes para poder comprar passagem com calma e tudo com calma, e Sim, para não, não e, ficar em cima e da hora. e não rolou. E aí eu comprei uma passagem um pouco mais cara por causa disso, porque Uhum. eu queria ter a certeza de que tudo ia dar certo. Embora eu já tivesse em mente tudo, né? A gente também tá falando de dinheiro, questão financeira, então eu não tava Uhum. trabalhando também, então, enfim, acabei tendo esse E gasto a um pouco mais passagem, gente, caro. eu acho que muito importante, né? A gente ver o valor porque eu acho que é o maior custo que a gente tem Sim, assim até o embarque, foi o né? maior que eu E- tive. então realmente, né, a passagem é uma coisa que a gente precisa considerar, né, na hora de custos. Mas assim, lá foi super tranquilo, super tranquilo. Eu cheguei, dei a documentação, ela olhou, não falou nada, perguntou só onde é que eu morava, na verdade. Onde é que você mora? Eu disse, eu moro aqui perto. Aí lá, maravilha. Aí ela disse, tá tudo ok. Olhou lá, disse, tá tudo ok. Daqui a uma semana você vem buscar. E aí foi com menos disso. Eu fui buscar com 5 dias depois da minha 5 entrevista. dias, Muito rápido, muito rápido. Eu moro em Recife, muito né? bom. Uhum. E aí eu fui buscar lá com 5 dias e super tranquilo. E aí depois veio o processo de despedida, de fazer mala. Fui péssima fazendo mala, fazendo mala e tudo mais. Muito bom. E deixa eu ver o que que eu tenho tudo anotado aqui para te É, perguntar. tu me fez alguma pergunta, eu É, esqueci. como é que foi a questão do certificado? Que certificado tu apresentou lá no consulado? Como é que foi para tirar o de francês? Tu fez aliança francesa também? Fiz a Aliança Francesa e fiz o do Buzu. O consulado de Recife, ele pediu pouquíssimos documentos, pouquíssimos, acho que uns 5 só, 5 ou 6, mas ele não especificava qual era O tipo, o tipo, ele só pedia como é que se diz? Um nivelamento, né? Esqueci o nome uhum, agora. uhum, Ele só pedia que você tivesse um certificado, mas não o tipo. uhum. Mas eu fiz os dois porque é melhor prevenir, né? Então, eu sou dessas, assim, é melhor prevenir do que remediar. Então, eu fiz os dois. E eu tá Os como. dois eu não conheço. E assim, se você tá estudando, eu acho válido fazer os dois também, porque é fácil, não é difícil. Os dois são fáceis, não são difíceis. E se você estiver estudando, você tira de letra. E é bom estudar de qualquer maneira, né? Então não tem o Sim, porquê não tirar os dois. exatamente. Eu acho super Muito bom. válido. Até para você treinar, mesmo que não peça, sabe? Até para você Uhum, treinar, porque lá, por exemplo, eu pude ver onde eu estava errando mais, onde eu tinha que estudar mais. Então, para mim, foi bom também. muito bom. E qual foi a tua maior dificuldade, assim, te acompanhou o teu embarque, então, né? Tu fechando as malas, imigração, e do quarto, né? Mas assim, na Sim, chegada, nas primeiras semanas, então, o que chegou, o que ficou mais difícil na adaptação? Clima, olha, foi. comida, horário, o francês, o que que mais pegou? Olha, assim, agora eu sou suspeita para falar da família, porque essa família é um sonho, assim, para mim, sabe? Eles são muito fofos. Eu fui recebida no aeroporto com esse cartaz aqui. Ai, que Se dá para lindo! ver. E Ah, a eu só não consigo ler porque ele tá Mas invertido. teve Mesmo um se tivesse, aperro, não abriram tivesse, um eu também não ia vinho. conseguir ler porque eu não sei falar francês. Ao contrário, né?
Ui. Abriram um vinho, minha filha, de 2011 para comemorar minha Uau, chegada. Eu que adorei, legal. assim, foi incrível. Eu posso dizer que a primeira semana foi bem difícil a comunicação, porque Francês. o pai só Uhum, fala francês comigo e a mãe uhum, arranha um pouquinho espanhol. uhum. Então, assim, ele só fala francês. Então, na primeira semana a gente usou o Google Tradutor algumas vezes Uhum. e eles foram super pacientes, sabe, comigo e foi ótimo, assim, porque eles entendem, né, que eu tô chegando e que eu vim para aprender o idioma, então eu não vou saber falar. Mas eles também queriam alguém que já soubesse um pouco. E a mãe, ela fala comigo em francês também. Quando eu não entendo, eu digo a ela que eu não entendo, e aí ela fala em espanhol. E aí o pai briga com ela, diz, você tem que falar com ela em francês. Mas assim, a primeira semana eu ouvi mais. A segunda semana já foi mais ou menos. E essa semana já. Aqui trancou, eu não sei se vai voltar. Eu tô Atenção, te ouvindo bem. Tá me ouvindo? voltou, voltou. Eu tô, eu tô te ouvindo bem. E aí, Você sentiu já algum avanço, assim, nessas 3 semanas no teu francês? Vai voltar, vai voltar. Pensando. Será que eu preciso chamar ela de volta? Voltou? Não. Uh-uh. Acho que agora vai voltar. Tá pensando aí também pra vocês, galera. Será que é minha internet? Acho que não, né? Aqui tá travado. Vocês me escutam? Vocês me veem? É o dela? Tá travado? Voltou o áudio. Voltou a Jaque. Eu tô escutando um áudio só, mas eu acho que a imagem não tá rolando. Tá travado, travado. Chamar de novo, mas primeiro eu preciso tirar ela aqui, eu acho, não é? Tentar chamar de novo. Ih, gente, eu acho que ela travou aqui dentro, eu não consigo tirar ela aqui. É o dela que travou, né? É o dela que travou, gente. Vocês estão me vendo. Ah, agora foi, ó. A Jaque saiu. Vou tentar colocar ela de novo. Vamos ver se vai funcionar. Jaque. Vamos ver se rola. Ver se ela entra primeiro, então. Primeiro. Voltamos? Não. voltei. Aê! Voltou! Eu acho que é a minha internet, porque Pode aqui ser. não tem Wi-Fi. Uhum. E aí eu tô no 4G. Ah, Aqui ok. não tem televisão e nem Wi-Fi, porque as crianças não podem assistir TV. Uau, ok. É, as minhas também não podiam. Isso é uma coisa muito diferente da Europa, né? Eles É, incentivam muito aquela coisa de criança brincar com quebra-cabeça, uma é, com as outras, na rua, usar a criatividade. Essa coisa de tela é uma coisa muito, muito interessante, assim, não é raro. Inclusive é o, ba exceção quando a criança pode olhar a TV, assim, aqui. o E babado é aí? entretê-las elas 24 horas, minha filha. Ah, e é o pé só. Eu não me lembro o que você tinha me perguntado, desculpa. É, a gente estava falando da adaptação do francês. Tu já tinha Ah, sim, evoluído alguma sim, coisa sim. nessas 3 semanas? Não, essa terceira semana foi bem melhor, porque assim, eu já consigo entender mais, não a frase toda, mas eu consigo pegar as palavras. Como eu também repito muita frase com as crianças, e as crianças sempre falam as mesmas coisas, então
tá sendo mais fácil, né? E as frases que eu repito mais já consigo falar. Mas assim, ler para mim é mais fácil, por exemplo. Eu já consigo ler mais. Falar é um Uhum. pouco mais difícil por causa da pronúncia. Mas assim, agora tá melhorando. Pra terceira semana tá Gente, melhorando. E 3 semanas. Eu lembro pra mim, com 3 semanas, eu comecei assim a conseguir entender, a conseguir me comunicar depois de 3 meses, gente. Mas alemão também é uma outra história, né? Então não dá pra usar de parâmetro. E como é é, que é a questão da. e foi Oi? por isso que eu escolhi, foi por isso que eu escolhi a França, porque seria mais fácil. É, muito, muito, muito bom. E, gente, quem tá em dúvida, né, sobre França e Alemanha, que a gente estava falando hoje de manhã na live do Esquenta, faz um teste, baixa o Duolingo, faz uma semana de francês, faz uma semana de alemão e vê qual é o idioma que tu mais te identifica ali, que tu mais, né, é, acha que seria interessante para ti. E a questão da alimentação, como é que tu sentiu aí? É muito diferente? Falam que as Não, altères da França reclamam muito. E os franceses, eles comem um pouquinho só. Sabe aquela pouco. coisinha de É, é real, acontece aí é, também? O que que eles é comem? real. Eu acho que eu já perdi uns 2, 3 quilos. Ai, minha Real. vida. Mas assim, aqui, quem cozinha só é o pai. E Uhum, ele cozinha divinamente, muito, muito bem. Mas eles comem pouco. uhum. E Quantidade pouca. eu fico um pouco receosa de comer o que eu comia antes. Mas aí é bom também porque eu emagreço. Mas É, eu, pra assim, mim, foi ao contrário. Eu já engordei, que o pai também cozinhava muito. Só que aqui eles comem aqueles pratão, assim, que eu ficava com vergonha de não comer. é, Porque é diferente, por que exemplo, onda. pra mim, na minha família no Brasil, eu não sei como é que é na de vocês, mas a gente, né, fazia a comida, colocava as panelas na mesa e cada um se servia a quantidade que Sim, queria. E aqui não, quem exato. faz já chega com o prato à la carte, assim, né? E aí tu chega com aquele prato, meu Deus, que eu não vou conseguir comer isso tudo e tinha vergonha, ia lá até o final pra não passar vergonha. Aí eu comecei a engordar, era muita Ah, comida. é, aqui é o contrário, eu como um pouco com vergonha de comer muito. Mas assim, não é, mas eu não passo fome, tá? Não é isso. Eu Uhum, como bem, mas assim, não uhum, como exageradamente. Mas assim, aqui a comida é muito, muito boa, muito boa. É, a única coisa que eu tô sentindo falta é carne, porque aqui na minha família, eles só comem carne uma vez na semana. uhum, Então, assim, é difícil, porque, tipo, pra eles é normal fazer uma refeição sem carne. E, tipo, uhum, pra mim é difícil porque todas as refeições têm proteína. Eu vim do Brasil uhum. assim. Então, é a única parte difícil. A água também, né? Muito a água daqui tem calcário, então a minha pele tá mais seca. É, o tempo aqui, o clima é seco, então o meu nariz sangrou nas primeiras semanas. E tu falou que fez 40 graus aí, né? Nossa, muito, muito. Teve um dia que eu fui andar de bike e eu passei mal real, assim. É, tive ânsia de vômito, tive diarreia, porque tava Nossa, muito, muito, muito quente. E eu passei horas andando de bicicleta no sol. Quando eu cheguei em gente, casa, a eu. Jaque de Recife falando isso. Vocês já imaginaram passar calor assim na França? Eu acho que muita Não. gente não tem essa ideia. E eu achava que eu tinha que trazer só roupa de frio, né? E não, Não, não mesmo. Faz muito calor no verão aqui, muito calor mesmo. Mas assim, a muito minha bacana. adaptação tem sido fácil, não senti diferença. A minha fofa, ela é latina. Então, Uhum. assim, para mim foi ótimo, porque ela tem todos os hábitos do Brasil, assim, que a gente tem. Então, toma banho todo dia, escova os dentes todo dia, café da manhã, almoço, jantar. A única coisa diferente aqui é que eles sempre, sempre, sempre fazem entrada, Uhum. prato principal, sobremesa e queijo, né? Então, Ah, tem a sobremesa e tem o queijo. Então, é queijo pra torar, é muito queijo. ai, Eu já tá nunca. bom, porque aqui não tem assim tanto. Travou de novo. É pra mim, só é pra vocês também. Deixa eu ver as perguntinhas da caixinha pra ir selecionando alguma. Vamos ver se a Jaque volta, senão eu tento chamar ela de novo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar ali na caixinha também, tá? Saiu? Ai, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar chamar ela de novo. Vocês estão aí, gente?
Jaque. Aqui. Vamos ver se funciona. Vamos ver se a Jaque volta. Ai, meu Voltou! Deus, que perrengue. Não, vamos lá que vai funcionar, vai funcionar. Oh, meu Deus, é minha internet. Adaptação, então, pra ti, assim, o mais difícil que pegou, pelo menos nessas 3 semanas, né? Gente, assim, o primeiro mês é pura adaptação, né? Sim, Tem muita coisa assim, muita informação nova, a parte do idioma, da rotina. Como é que tá sendo a rotina com as crianças? Quantas crianças tu cuida? duas, uma de 4 anos e a outra vai fazer 3 agora, esse mês. Uhum. Então, assim, esse primeiro mês foi pancada, porque eu combinei com eles que eu ia passar 10 dias full time e ia folgar 20. Então, minha filha, foi provação de Deus, viu? Ah, Porque eu passei o dia inteiro, 10 dias, finalizei sexta agora. O primeiro dia foi assim, nossa, foi pura adaptação. Eu pedi a Deus paciência, porque como eu não sabia falar nada de francês e tava ruim de comunicação, né? E aí, minha filha, eu usava o Google Tradutor. Pegava o celular, falava, botava em francês, aí botava no ouvido das crianças. É muito engraçado. gente, a gente se vira, vai na mímica, vai no É, tradutor. E é assim mas que a gente assim, começa realmente a aprender o idioma, né? Tendo contato, não tem maneira melhor do que morar com uma família nativa. Pra gente realmente começar a mas aprender o idioma. É na sobrevivência, né? sim. Mas assim, deu tudo certo. Tudo certo. Que É, bom. como eu fiquei o dia inteiro com eles, foi puxado, puxado. Mas agora eu vou ter 20 dias de folgas. Não sei o que eu vou Hum. fazer ainda. Ah! Ai, vem me É, visitar! já quero. Adoro, eu Ai, pega quero. um Flix, um trem e vem aí. Gente, Já vou, nossa, a tua vamos região combinar. também deve ter coisa bem legal, né, pra fazer, pra conhecer. As Muito. praias, então, agora todo o sul da Riviera Francesa, né? Tá cheio de cerejinha aí pra pedir pouso também. Já quero Muito conhecer legal. todas. E já, que uma dica, então, que tu dá para as meninas e para os meninos aí que estão se preparando, que estão agora entrando nesse mundo de au pair, estão descobrindo tudo agora, e estão pensando, estão com aquela coisinha de, eu quero ir para a França. Qual é a dica que tu dá, assim, para quem está começando agora? Ó, a primeira dica é, primeiro, faça tudo certinho da mentoria, né? Porque você vai seguir o passo a passo, vai ter tudo mastigadinho o processo. A segunda, não pare de estudar francês. Estude todo dia, nem que seja 10 minutinhos por dia, porque se somar 10 minutinhos por dia no final do mês já é muita coisa. Não pare de estudar e o que mais, meu Deus? Acho que é o mais importante e não desanime com as famílias, né? Quando começar a procurar família, acho que foi o que mais pesou pra mim, assim, foi os negativos. E eu achava que eu estava preparada e eu não estava preparada emocionalmente. E não desanime porque eu mandei mais de 200 mensagens e 10 pessoas me responderam e eu tô aqui. Viu? Tá, muito bom. Então, Ah, assim, é o que eu falo para as meninas. Pergunto, você precisa de quantas famílias? Aí a pessoa responde, só uma. Então pronto, você só precisa que uma pessoa lhe responda. exatamente, Você não exatamente, precisa né? que 20 pessoas lhe respondam. E tenham paciência de encontrar família. Não venham na primeira família, assim, que você não tem certeza. Porque se eu tivesse vindo na primeira família, eu tenho certeza, certeza absoluta que eu não ia ter um bom intercâmbio. Eu tenho muita certeza disso, muita mesmo. E quando eu vi essa, assim, que bateu tudo, a gente realmente deu um match perfeito do que eu A tua queria, família realmente parece muito legal, né? do que eu queria, do que eles queriam, assim, foi incrível, sabe? Eu sabia que ia dar certo. Mas, assim, não tenham pressa de vir, né? Porque eu tinha muita pressa de vir, muita, muita pressa de vir. E mesmo assim, eu não fechei com a primeira família. Mas eu queria muito, não vou mentir, eu queria muito. Mas assim, Muito não ia bom. dar certo, não ia dar certo. Então, não tenham pressa para achar a família, mesmo que você queira muito rápido que aconteça. E não pare de estudar. Siga tudo certinho.
e que vai dar certo, né? Outro dia eu tava aí assistindo as lives e outro dia eu tô aqui fazendo a live. É uma coisa muito louca. Muito legal, ó. Quem tá assistindo aí, Muito quem é que legal. vai ser a próxima cerejinha que eu vou chamar pra fazer live? É, vamos ver se Exatamente. deu tu. E já que conta então um pouquinho de como é que foi a tua experiência na mentoria, tu já falou um pouquinho, né? Mas aí pra gente finalizar. Sim. Então, eu, assim, o que eu acho é que a gente escuta muitas coisas, né? Por exemplo, eu conheci uma au pair aqui na minha região que ela nem sabia que precisava validar visto. E é uma loucura, porque Uhum. você vê pessoas que chegam aqui por não sei como, não sei como. Mas assim, é você seguir passo a passo, não se apressar. A mentoria tem tudo mastigadinho para você. Você não precisa ir buscar em outros canais também. Vai ter tudo mastigado lá para você, né? Tem todo aquele suporte de o que você vai precisar fazer primeiro, segundo, terceiro. Então, era isso que eu precisava, alguém que me instruísse e que eu sabia que ia dar certo. E foi isso que eu tive lá, né? Eu segui as instruções tudo certinho, né? Tem muito material lá na mentoria que você tira todas as suas dúvidas e que não precisa se afobar, vamos dizer assim, não precisa se afobar. Que se você Uhum. fizer o processo direitinho da mentoria, que a Jaque tem todo o trabalho aí de montar, fazer live, né? Dá um trabalhão danado, eu sei. E montar um vídeo e preparar para você, então tem que fazer valer a pena e seguir o processo, né? O passo a passo. Quando ela fala, ai, gente, não, eu vou liberar. Eu ficava nervosa quando eu liberava por semana. Eu disse, ai, eu queria ver tudo. Eu É, fazia. gente, eu faço isso por semana porque eu sei que as É, ansiosas aí, se eu liberar tudo de uma vez, vai olhar tudo de uma vez, é, vai chegar no final e é. vai, Eu tá, era e assim. agora? Né? Eu era Então a gente assim. faz E por passo a passo para conseguir chegar lá, né? exatamente. Eu era assim. Hoje eu entendo a importância de fazer por semana, né? Porque a gente para e faz. Até vídeo eu aprendi a fazer, a Jaque ensina até você fazer um vídeo. Eu não sabia fazer um vídeo, eu baixei o aplicativo e assim, é muito importante o vídeo, porque as famílias que eu conversei, todas elas olharam o meu vídeo e disseram que gostaram bastante. E eu passei um tempão montando aquele vídeo, eu me orgulho do meu vídeo, viu, minha gente? Porque eu passei um tempão fazendo meu vídeo, mas foi ótimo, assim. Eu indico também fazer vídeos, porque as famílias olham. Mas é É, isso, a Jaque dá tudo mastigadinho pra você. Ela para, tem um trabalho. Você só precisa seguir. Se você seguir, tá certo. muito bom. Já que eu fico muito, muito feliz de poder fazer parte um pouquinho da tua história, da tua jornada. Que massa, eu E também. eu quero muito te conhecer pessoalmente, te dar um abraço. Ou Eu aí também na quero. Riviera Francesa, ou então aqui na Alemanha, a gente vai se encontrar com certeza. Também Muito, quero muito muito. legal. Eu vou abrir aqui umas caixinhas ligeirinho para a gente não se demorar muito, Sim, vamos. do pessoal que está perguntando. A Débora perguntou, aparece para ti a pergunta? Sim, sim. Quanto está recebendo em Quanto está? dinheiro? Exato. Então, eu fiz uma negociação com a minha família. O meu pocket money é 400 euros, mas eu trabalho 10 horas a mais. Foi o máximo que Uhum. eu consegui negociar. E aí são 5 horas por dia, né? Essas horas ficam divididas. Mas eu só trabalho de segunda a sexta. Eu não trabalho sábado nem domingo, eu folgo. E aí, essa hora a mais é porque eu vou levar as crianças para a escola. E aí, é essa horinha da... E aí, essa horinha da manhã. Uhum. Muito bom, Ah, muito o que... bom. Tem outra pergunta aqui, né? Aham. O que foi O que foi acordado? acordado entre você e a família, os pré-requisitos deles ou os seus? O que que na hora de escolher a família, assim, tu usou como, eu quero fim de semana livre, eu quero negociar o pocket money, eu quero, sei lá, né? Quais são os requisitos que tu usou, então, para negociar e fechar com a família, mais ou menos? Ana livre. Queria um estúdio, mas não rolou. Eu não tenho estúdio, eu moro com eles. Mas aí eu tenho o meu próprio quarto e o meu próprio banheiro. Eu queria o meu próprio banheiro, eu não queria dividir banheiro. E eu tenho uns extras também. Eu ganhei o chip de telefone, o ticket daqui de transporte e
pequena porcentagem do curso. Eu ainda não Uhum. comecei a fazer meu curso, Eu mas ia te perguntar. Uhum. não comecei ainda, mas assim, muito pouco. Mas assim, eu conto o chip de telefone e o ticket mensal de passagem e um dinheirinho assim pro curso. É, gente, assim, ó, o Pocket Money padrão, tá? Que é a mesada, o salário da au pair na França é 320. Então, ela negociou por 400, né? Então, já é uma É. boa negociação aí. Você levou muito dinheiro? Estou preocupada com isso. Tu levou algum dinheiro já que de emergência, assim, pro primeiro mês, para... Eu trouxe. Então, eu Uhum, trouxe, acho que, não me lembro, mas acho que uns 300 euros, porque não precisei usar. é, Como eu acordei com eles que eu ia receber mensal, eu não recebo por semana. Mas assim, a primeira semana que eu cheguei aqui, eles me perguntaram se eu queria dinheiro e eu disse que não, porque eu trouxe, então eu comprei algumas coisas, mas desnecessárias, assim. uhum, Eu quis gastar dinheiro mesmo. Mas assim, eu não precisei no aeroporto. Eu trouxe para emergência. Se me acontecesse alguma coisa, eu tinha dinheiro. Ainda tenho esse dinheiro, não gastei tudo. Mas não precisei usar. uhum. É, e ela fez, gente, o que eu recomendo também, tá? A gente não precisa levar nenhum dinheiro, porque a gente já está indo para receber, a gente está indo com o contrato, tudo certinho. Então, Sim, na imigração, por exemplo, de turista, né, tu precisa comprovar dinheiro para se manter e tal. E com visto de au pair a gente não precisa, mas é legal trazer pelo menos assim um valor de um pocket money pra gente ter ali de segurança, não que tu vá gastar, guarda ele, né, para se precisar de alguma coisa, sei lá. É bom ter, né? Mas é interessante levar assim. E já que última perguntinha aqui, então, que eu acho que é a pergunta que eu mais recebi lá na caixinha de perguntas, eu acho que ela não tá aparecendo para ti aqui. não, tá não. Onde você comprou o cacto? Todo mundo enlouquecido com o tal do cacto. Minha Que filha, esse fala. cacto. Eu tenho que ter muita paciência, porque todo mundo amou o cacto. Até os pais pegam o cacto, porque o É cacto mesmo. repete, né? E aí um dia desse eu tava vendo o pai tava brincando com o cacto escondido, eu ri tanto. Imagina a cena. Gente, Eu ri adorei aquele cacto. muito. Então, foi R$ 30. Eu comprei na minha cidade, no centro da cidade, mas vendi na Shopee pelo mesmo valor. Uhum. Quem não achar aí na sua cidade, ele repete e canta música. E minha filha, eles amaram, mas assim, eu santa paciência, eu nem carrego mais esse cacto, eu deixo pra mãe quando ela quer, porque os pirra enlouqueceram. Eu imagino. Enlouqueceram, eles ficam repetindo. Hoje mesmo estavam gritando com o cacto e o cacto gritando do outro lado. Muito bom, gente. Genial presente. Sério, Mas assim, amei. eles amaram, amaram, amaram muito, muito mesmo. Muito bom. Vende na Muito bom. Shopee, quem não achar na sua cidade, é baratinho. Muito bom, ótimo presente. Muito, muito, muito legal. Nossa, as pessoas ficaram enlouquecidas com cacto, meu Deus, o cacto. Só porque ele repete, mas foi muito engraçado. Muito engraçado. Muito bom. Jaque, amei conversar aqui contigo. Ah, Adorei, eu adorei. também. Muito obrigada pela live. E eu espero que a gente se encontre aí o quanto breve. A gente vai ter bastante tempo Ah, pra já gente ficar quero. conversando. E tu já, eu acho que vai ter bastante folga também para aproveitar, viajar à Europa, aproveitar esse verão europeu, né? Que daqui a pouco vai chegar o inverno e a coisa Sim, aperta, mas enfim. E espero que a gente se encontre, então, por aí na Europa, ou aqui ou aí, para te dar um abraço pessoalmente já e te quero. Vamos conhecer combinar também. esse encontro. Amei, amei. Ai, Um super obrigada. beijo. Beijos. Bisu, bisu. Bisu, bisu. Tchau.